Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o Francisco Freitas, que foi aprovado em quarto lugar em cotas para o cargo de auditor fiscal contábil financeiro no grande concurso Cefaz Ceará. Francisco, meus parabéns. Eu já sei que você já foi nomeado para esse cargo, eu imagino que você esteja muito feliz. Vou querer saber também um pouquinho dessa sua experiência, né, as primeiras impressões, mas por favor, vamos começar nossa entrevista com você se apresentando, de onde você é, qual que é a sua idade, sua formação, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Eu sou de Teresina, Piauí, tenho 30 anos e sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí. Muito bom, Francisco. Então você passou exatamente ali no seu cargo de formação. Eu queria entender como começou sua trajetória no mundo dos concursos públicos. Que momento da sua vida você estava que você falou, não, eu quero seguir a carreira pública, vou me dedicar mesmo e vou estudar de verdade. Quando e como foi isso? Bem, inicialmente em 2018, 2019, eu era aquele concurseiro de pós-edital, sabe? Como eu trabalhava o dia todo, não tinha muito tempo e comecei a fazer os concursos somente depois que saíam os editais e não estudava com qualidade. Só que em 2020, por incrível que pareça, pouco antes da pandemia, do lockdown, das pessoas ficarem em casa, é, resolvi pedir demissão do trabalho que eu exercia, né, que eu trabalhava em escritório privado como contador. Eu pedi demissão para somente estudar, encarar esse desafio. E eu realmente comecei a estudar com organização a partir de 2020, de janeiro de 2020. Então, de janeiro de 2020 até a sua aprovação, foi quanto tempo de estudo? Assim, se for contar a parte organizada, bem mapeada, a partir de janeiro de 2020 até agosto de 2021, no caso da Cefaz Ceará, mas eu fui aprovado em outros anteriores também. Ah, entendi. Em quais concursos você foi aprovado? Eu fui aprovado em segundo lugar para técnico em contabilidade na EBSE, da Universidade Federal do Paraná, e fui aprovado em analista em contabilidade na Codevasf, em Brasília, na sede. Muito bom, sempre focado ali na sua área. E nós vamos falar exatamente disso, né? Só que antes eu quero entender como que era a sua rotina de estudos, Francisco, focado na Cefaz Ceará, que eu imagino que você já estivesse ali num alto nível, né, de estudos. Como que era a sua rotina em horas Isso. líquidas? Quantas matérias você fazia por dia? Detalhes pra gente. Bem, eu comecei formando minha base para a área de controle, né, a partir de 2020. Eu formava minha base na área de controle a partir da trilha estratégica, que para mim é a ferramenta extraordinária do estratégia, que me ajudou muito. E ela organiza os estudos e eu aprendi a estudar a partir dos ciclos de estudos por causa da trilha e também a mesclar teoria em PDF, questões, lei seca, passo estratégico. Eu estudava, em média, entre 6 horas líquidas, 7, mas no começo de 2020 eu fui mais radical. Tinha dias que eu passava de 9 horas líquidas, dependia muito do dia, da motivação também. Mas eu organizava basicamente em ciclos de estudos. Eu estudava mais de 3 disciplinas por dia, mas mesclando a teoria, lei seca, exercício. Para a Cefaz Ceará, eu continuei a mesma metodologia. Como eu já tinha uma base muito boa na área de controle, porque o cargo é auditor fiscal contábil financeiro, para quem é formado em ciências contábeis, administração ou economia. É mais a área, como você, é a área de controle dentro da Secretaria da Fazenda, que é tipicamente a área fiscal. Como eu já tinha uma boa base na área de controle, eu acrescentei as disciplinas, porque esse concurso foi gigante, foi um edital muito grande, tinham 24 disciplinas, eu fui adicionando, acrescentando as disciplinas que eu não estudava, como economia internacional, economia brasileira, estatística, que eu tinha um pouco de deficiência, e tecnologia da informação também, para melhorar. Bom, você falou da trilha estratégica, eu gostaria de saber, então, quais as ferramentas do estratégia que você mais utilizava? Eram videoaulas, PDFs? Conta pra gente. Eu utilizava majoritariamente PDF, porque videoaula eu utilizava mais quando eu queria ver alguma resolução de questão. A Adriana Figueiredo é maravilhosa nas questões de português, o Herbert Almeida também, Gilmar Possati. Quando eu queria ver alguma resolução de provas de outros concursos que já tinham acontecido, a revisão de véspera ajuda muito na memória de curto prazo e eu sempre acompanho a revisão de véspera do estratégia também. Você é fã da revisão de véspera, então significa que você fazia, então, uma revisão, né, na reta final.
Qual que era a sua Certo. estratégia na última semana que antecede o dia da prova? Bem, na última semana eu resolvia muitas questões, principalmente de provas anteriores que eram mais recentes da banca, né? E a gente precisa se especializar na banca também para saber a forma de cobrança, qual é o entendimento que ela quer que você tenha na hora de realizar a prova e na hora da execução da prova também. E no sábado eu sempre assistia a revisão de véspera do estratégia. Muito bom, excelente. Bom, Francisco, você foi aprovado em um concurso da área contábil, que é a sua área de formação. Eu gostaria que você contasse para a gente como que você tem percebido o mercado de concursos públicos na sua área de atuação. Eu pergunto isso porque, geralmente, quando aparece, são poucas vagas, né? 3, 4 vagas, só que Sim. isso tem mudado ao longo do tempo. Então, eu gostaria que você falasse sobre sua percepção e sobre a sua experiência até para aqueles que são formados em contabilidade e querem atuar na área, né? Sim. Bem, os concursos públicos para a área de contabilidade geralmente vêm com poucas vagas mesmo, mas existe a questão do cadastro de reserva que é muito utilizado, porque às vezes tem muita rotatividade, a pessoa utiliza como concurso escada, faz aquele concurso e depois vai galgando outros cargos, assim como eu fiz também, eu era analista, em contabilidade e o meu foco era auditor, só que eu fui fazendo os concursos escada para poder ter experiência e também até exercer o cargo e ver como é que acontece na prática mesmo, mas os concursos são geralmente são com poucas vagas, mas eu aconselho as pessoas a focarem, a tentarem também prestarem os concursos, tanto para a experiência como também para agregar conhecimento, porque a cada experiência vale muito a pena. A gente é o fruto da nossa bagagem, sabe? Até a experiência de prova vale muito a pena. Muito legal isso que você falou do cadastro reserva, porque às vezes a pessoa fala, nossa, só tem 2 vagas e o resto cadastro reserva nem vou fazer. Mas a gente sempre fala, faça, porque eles chamam cadastro reserva, né, Francisco? Chamo, chamo. Sim, a minha experiência da Codevasf, por exemplo, o cadastro de reserva de analista contador possuía, se não me engano, mais de 40 pessoas. E foi zerado o cadastro de reserva, porque ela tem superintendências em vários estados do Brasil e foi zerado. E eu vejo vários exemplos de outros órgãos também que zeram o cadastro de reserva, ou que aproveitam muita gente. Às vezes, um órgão até cede a lista também para outros órgãos aproveitarem, tribunais, por exemplo. Muito bacana, excelente ouvir isso de você, um aprovado. Conta pra gente agora, como que foi a sua execução de prova, a sua estratégia de prova. Você começa então pelas específicas de contabilidade ou você segue a ordem natural da prova? Bem, eu começo pelas específicas, pelas que eu mais me identifico e acredito que eu sou mais ágil, né? Porque para executar a prova você tem que meio que ter aquela noção de que você não tem tempo suficiente, nunca dá tempo. Então você tem que começar pelas que você tem mais afinidade e não agarrar nas questões. Se eu vejo uma questão que vou ter dificuldade, eu passo, mas eu começo pelas específicas, contabilidade geral, que eu tenho mais afinidade, contabilidade pública, administração financeira orçamentária, as específicas que eu tenho mais afinidade, e depois eu volto para as que eu tenho menos afinidade. Muito bom, excelente dica. E a discursiva, hein? Você teve nessa prova, você faz Ceará? Sim, sim, foram três discursivas, foram duas discursivas, questões de 20 linhas e um estudo de caso de 45 linhas. O que me ajudou na execução da discursiva foi justamente o treinamento, porque da minha experiência com a trilha estratégica, eu sempre fui moldado a treinar as discursivas anteriores e executar mesmo, escrever, porque a maioria não está muito acostumado a escrever, a só usar computador, né? Simulava a prova mesmo discursiva com os temas anteriores e escrevia e comparava com o espelho das provas anteriores. Na minha execução da discursiva, eu lembrei do conteúdo por ter estudado tanto nos PDFs como executado já outras discursivas com assuntos próximos. Não era o mesmo assunto, mas eram bem próximos, similares. É extremamente importante, né? Não negligenciar a discursiva, porque ela pode te Isso, colocar lá em cima ou te derrubar também, né? sim, sim. E eu Bom, tive várias experiências de que a discursiva me ajudou na classificação. pode contar mais pra gente. Inclusive, você treinava em casa uma vez por semana? Você tinha esse costume? Sim, eu treinava todo final de semana. Geralmente no sábado e no domingo eu treinava a discussível. Eu
pegava uma questão padrão da própria banca e executava, começava a analisar o tema, tentar extrair o máximo de informações que eu conseguia lembrar. Aí eu comparava com o espelho e o que eu esquecia ou não colocava, eu revisava, eu utilizava como uma forma de necessidade de revisão. Eu lia a LRF, por exemplo, porque tem muitos itens da LRF que são cobrados, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu lia os itens que eu poderia estar esquecendo, eu lia a Lei 4.320, que é bem utilizada também para quem estuda para a área de controle ou contabilidade. Eu utilizava como detectar, uma forma de detectar as minhas fraquezas que eu pudesse estar tendo. E esse é o segredo, né? Trabalhar as nossas fraquezas, identificar e Isso, trabalhar. isso. Justamente. Às vezes até as disciplinas, né? A gente se identifica com algumas, aí com outras não, e a gente não quer, às vezes, tentar, mas a gente tem que insistir, encarar até conseguir extrair algo bom, né? É isso mesmo. Bom, Francisco, quando você viu seu nome ali na lista de aprovados da Cefaz Ceará, chiquérrimo, hein? Trabalhar na Cefaz. Como que foi sua reação? O que que passou na sua cabeça? Ai, uma sensação assim indescritível, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse ser tão emotivo nessa hora, mas a gente sempre fica. Eu chorei, liguei para o meu primo avisando que eu estava na lista, mesmo sendo no cadastro de reserva, né? Porque foram bem poucas vagas, foram só 13, depois criaram mais 11. É, mesmo sendo cadastro de reserva, mas eu tinha esperança de que ia dar tudo certo, e graças a Deus deu certo. Liguei para parentes chorando. E assim como no dia que saiu a nomeação no Diário Oficial, é uma emoção assim muito grande, é indescritível. Assim, a sensação de que tudo valeu a pena, o esforço diário de várias horas líquidas, estudando na sua mesa, às vezes até sem saber, né? Porque quem é concurseiro tem meio que um futuro incerto. E aí, ver que deu resultado é uma coisa muito gratificante, sabe? E eu tenho muito a agradecer ao Estratégia, que foi minha base. Sempre meu estudo foi pelo Estratégia. E como às vezes eu até comento, né? A gente que foca muito em concursos e mergulha, faz uma imersão mesmo, aprende a ter afeto pelos professores, o Gilmar Possati, o Herbert, como eu falei, a Adriana Figueiredo. Às vezes, os professores que são nossas companhias, às vezes não, são nossas companhias diárias no estudo e na expectativa, na motivação também. Mas é muito gratificante quando a gente vê o nosso nome na lista. É sim, tenho certeza. Ah, muito bom. Você foi nomeado, né? Recentemente, conta pra Isso. gente suas primeiras impressões. Bem, eu fui nomeado agora em janeiro, né? Tomei posse também em janeiro. Tá superando minhas expectativas, porque, assim, ser auditor fiscal é um sonho, e ainda mais na Cefaz Ceará, que é um órgão maravilhoso. Tá sendo, assim, indescritível. Às vezes não cai a ficha ainda, mas daqui a um tempo vai cair a ficha. O cargo é no Tesouro Estadual. A gente cuida do planejamento e qualidade do gasto, programação e execução financeira, cuida da parte contábil e financeira do Tesouro Estadual. É um cargo importantíssimo, tenho certeza que você se sente Isso, até bem estratégico. exato, né? Prestando um serviço para a sociedade, algo relevante àquilo que você está fazendo, e o Isso. principal, você vê uma carreira à frente, né, ao longo dos anos. Isso, e assim, a missão da Cefaz é melhorar a qualidade de vida dos cearenses, então é uma missão muito nobre e eu me sinto honrado de fazer parte dessa missão. Bom, e como que você considera o Estratégia Concursos que te ajudou a conquistar e entrar nessa missão? Olha, eu acredito que o estratégia foi o alicerce de tudo, assim, com todas as ferramentas que ele disponibiliza, com todo o apoio dos professores, com as revisões de véspera, o sistema de questões, estratégia cash, eu utilizei todas as ferramentas possíveis eu utilizei do estratégia, eu acredito que quem foca mesmo nos estudos tem é, grande chance, né, de aprovação, e com estratégia com certeza. É isso mesmo. Bom, Francisco, eu quero te agradecer pela participação. Obrigada por aceitar conversar conosco e compartilhar um pouco da sua história. Parabéns pela conquista, viu? Eu que agradeço. Obrigado. E para você que nos acompanha até aqui, também obrigada pela companhia, pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais. Tchau, tchau.